A paz, queridos, que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos, para recebermos do Senhor uma orientação, um conhecimento que é sempre muito especial. Isso nos faz progredir e nos faz ser bem-sucedidos. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos obedecê-la. Hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. A palavra é no centro da vontade de Deus. Como viver no centro da vontade de Deus, não é? É bom que a gente entenda aonde está a vontade de Deus. E tudo isso a gente vai fazer uma análise aqui, você vai poder então pensar, vai poder se avaliar e vai se colocar mesmo naquele lugar que é o melhor lugar para estar, que é a vontade de Deus. Então, por favor, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações, tá bom? Mas vamos àquilo que o Senhor tem para nós neste dia. E a palavra de Deus nos diz que Deus tem um propósito e uma vontade específica para a nossa vida. Como estar no centro da vontade de Deus? Onde é o centro da vontade de Deus? O centro da vontade de Deus pode te levar a diversos lugares. Pode te levar às montanhas, figuradamente falando que são os lugares altos, os lugares de conquista. Pode te levar aos vales, figuradamente falando são os lugares de aflições, não é? Os lugares baixos, os lugares difíceis, né, da gente trilhar a nossa vida, a nossa caminhada, e pode nos levar aos desertos da vida, que são os lugares de prova, que todos nós passamos, não tem como se livrar das provas. Então, a vontade de Deus pode te colocar num desses lugares. Não significa, porque muita gente acha que você só vai estar dentro da vontade de Deus se você estiver vitorioso nas montanhas. Se você estiver nos vales, em tempos de aflição, não está na vontade de Deus. Então está pecando, está fazendo alguma coisa errada e está passando por aflição. Tem gente que pensa que prova é estar fora da vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você que em todos esses lugares que você possa estar, você pode estar no centro da vontade de Deus. Porque Deus te leva a esses lugares. Deus te leva a lugares montanhosos, altos, lugares de conquista. Eu quero exemplificar isso falando de Davi, do grande rei Davi. Davi foi aquele que foi ungido por Deus através do sacerdote Samuel, e desde que ele foi ungido, ele só teve vitórias na sua vida. Ele venceu o gigante Golias. Depois, ele, por conta dessa vitória, né, esteve na presença do rei Saul e depois se tornou um líder, não é, do exército de Saul, e adiante do exército de Saul, ele venceu todas as batalhas. Davi nunca perdeu uma batalha. Quando Saul chegava com Davi, né, das conquistas, né, das vitórias nas batalhas, as mulheres cantavam. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E a gente conhece que a história, né, dessa história, e essa história até provocou ciúme em Saul, que acabou perseguindo Davi. Mas o que eu quero citar aqui, que nós possamos entender, é que Davi estava no centro da vontade de Deus quando ele venceu Golias e quando ele estava à frente do exército de Saul e venceu todas as batalhas. É estar no centro da vontade de Deus e Deus te levantar nos lugares altos. Mas também Davi estava no centro da vontade de Deus quando ele passou pelos vales, os lugares de aflição. Como eu estava contando aqui, ele se exaltou tanto, ele se tornou tão vitorioso e a presença e a unção de Deus estava tão forte na sua vida que Saul ficou incomodado, achou que ele queria tomar o reino dele, né? Tomar o lugar de Saul, que era rei, para si. E começou a persegui-lo, e nessa perseguição, Davi teve que fugir. Muitas vezes vivendo em lugares áridos, em cavernas, fugindo tantos anos de Saul que queria matá-lo. Mas a gente sabe que muitas pessoas, né, crendo na liderança e no chamado de Davi, o acompanharam. Ele formou um exército de 600 homens, olha que coisa. Mas ele teve que fugir muito. Quantas angústias, né, no seu coração. Ele escreveu nesse momento muitos salmos que falava desses tempos angustiosos.
E mesmo assim, vivendo esses momentos, ele estava no centro da vontade de Deus. E Deus estava permitindo isso na sua vida para forjar o seu caráter, para prepará-lo, para que depois que Saul passasse, e isso aconteceu, um dia Saul morreu e Davi assumiu o trono, e assumiu o trono para ser bem-sucedido. Não houve rei como Davi que tivesse a aprovação de Deus, né? E a vitória de Deus sobre a sua vida como teve o rei Davi. A gente sabe que Deus fez uma aliança com Davi, que a sua descendência teria o trono eterno de Israel, porque ele foi aprovado por Deus, mas ele passou por montanhas, por vales e por desertos, lugares de prova. Vocês lembram quando ele estava já como rei e o seu filho Absalão, né, deu um golpe de estado, digamos assim, tirou Davi do seu trono e Davi teve que sair escondido. Gente, isso foi um lugar de deserto. Imagine fugir de Jerusalém, fugir do seu trono porque o seu filho amado Absalão estava dando um golpe nele. Isso foi um momento de prova, mas a gente sabe que Deus estava com Davi, que a unção estava sobre ele e toda essa situação se reverteu. A gente sabe que o fim de Absalão foi um fim ruim, ele foi morto, né? E Davi voltou para o seu trono. Mas tudo isso aconteceu estando Davi no centro da vontade de Deus. E nós também passamos por isso. Se você está vivendo lugares de montanha, de vitória, fácil, né? A gente só se alegra e se rejubila em Deus. Mas se você está vivendo nos vales ou nos desertos, não questione a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus. Apenas passe por eles, por esses momentos, sabendo que Deus está com você. E se você estiver com o Senhor, você terá vitória. Amém? E aquele tempo será um tempo passageiro, porque os filhos de Deus, eu e você, não nascemos para viver em deserto, mas Deus tem nos preparado uma terra prometida, que é o lugar da nossa vitória, do nosso resgate. Amém? Segundo lugar, o centro da vontade de Deus pode trazer muitos sentimentos. Você pode estar vivendo exatamente o que Deus tem para você. Você pode viver alegria ou tristeza, paz ou angústia. Puxa, será que isso é verdade? Eu vou provar para você dando o exemplo de Jesus. Jesus teve grande alegria em muitos momentos. Eu acho que quando ele foi abençoar, por exemplo, as crianças que de bom grado corriam para ele, entendendo que ele era uma pessoa atraente, cheio de carisma, não é? Porque uma criança, gente, uma criança é sincera, uma criança ela não finge não, se ela não gosta de alguém, ela cai fora. Mas as crianças corriam para Jesus porque ele era agradável de todas as formas. Jesus deve ter tido imensa alegria, não é? Ao abençoar aquelas crianças que corriam para ele. Mas Jesus sentiu tristeza também. Vocês lembram quando Jesus olhou para Jerusalém e ele viu o fim de Jerusalém, né? Que Jerusalém, depois da sua morte, anos depois, seria sucumbida, né, aos ataques inimigos. E ele olhou para Jerusalém e ele se comoveu no seu espírito. E ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, eu queria pegar você, como a galinha pega os pintinhos e coloca debaixo das suas asas, né? E proteger você como a mãe, como a galinha faz com os seus pintinhos. Mas Jerusalém, né? O povo em Jerusalém, a sua liderança não aceitou o rei, não aceitou a Jesus Cristo como seu Messias, e a gente sabe que eles o condenaram e o crucificaram, não aceitando assim, não tendo entendimento do dia da sua visitação. E a gente sabe que depois, no ano 70, ela foi invadida, né, e destruída, o templo foi destruído, recebendo assim um terrível castigo. E Jesus viu tudo isso, e quando ele viu tudo isso, o futuro de Jerusalém, ele se entristeceu. E ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava cumprindo o propósito, a vontade de Deus para a sua vida.
Então, muitas vezes, a gente, dentro da vontade de Deus, vai se alegrar ou vai se entristecer. Por quê? Porque os nossos sentimentos, né, depende muito das circunstâncias que estamos vivendo. Mas uma coisa a gente sabe, isso não é permanente, porque o fruto do Espírito gera em nós uma alegria mesmo, digamos assim, sem entendimento. Existe, às vezes, uma alegria que não é explicável em nós. Em circunstâncias, às vezes, difíceis, a gente consegue ter alegria no Senhor. Mas outros sentimentos também que temos é paz ou angústia. A gente sabe que o fruto do Espírito Santo é paz. Aquela paz que excede todo entendimento. E Jesus, ele teve paz em circunstâncias muito adversas, né? Quando ele estava no jardim do Getsêmani, a gente sabe que quando ele chegou lá porque ele sabia que ele teria que pagar, né? A morte de cruz no nosso lugar. E ali ele viveu dois sentimentos antagônicos, ao mesmo tempo que ele sentia paz, porque ele sabia que estava cumprindo o propósito, ele se angustiou, né? A ponto de suar sangue, quando ele entendeu todo o peso que ele iria carregar naquele momento de entrega. E acontece isso conosco também. Eu muitas vezes tenho discernimento da luta espiritual, daquilo que está acontecendo na esfera espiritual e me angustio. Quantas vezes no centro da vontade de Deus, Deus me dá uma revelação, às vezes da opressão que há de vir ou que está acontecendo, às vezes no momento de intercessão você carrega aquele peso e aquela angústia vem, que é uma reação espiritual, né? Quando você discerne a atmosfera espiritual, estando no centro da vontade de Deus. Então, meu querido, minha querida, a gente sabe que o centro da vontade de Deus é cumprir aquilo que Deus tem para nós, mas os sentimentos são diversos e variáveis, mas isso não prova que não estamos na vontade de Deus, mas a gente tem que ter convicção que estamos no centro da vontade de Deus e fazendo o que Ele deseja das nossas vidas. Em último lugar, quando estamos no centro da vontade de Deus, nós temos uma vida. Quem está no centro da vontade de Deus tem uma vida de fé e obediência, porque nós nos movemos pela nossa fé. O justo vive pela sua fé. Então nós vivemos pelo que cremos. E uma vez que cremos, obedecemos a Deus na sua palavra, na sua direção. O centro da vontade de Deus é esse. Agora, se você não tem uma vida de fé, não entrega a sua vida para Deus, não confia nele e ele não pode agir na sua vida, aí você começa a andar nos descaminhos, aí vem angústia, né? Vem tormentos, mas porque você se desviou e você tem que voltar para Deus, se arrepender e crer e obedecer na palavra de Deus, na sua vontade para as nossas vidas. Amém? Então é essa palavra que Deus quer nos deixar neste dia. Estar no centro da vontade de Deus pode nos levar a diversos lugares, a viver e a ter sentimentos diversos, mas Ele deve nos levar também a uma vida de fé e obediência, porque a vontade de Deus vive aquele que crê e aquele que obedece à sua palavra. Que Deus te abençoe e que você possa se avaliar e realmente viver o melhor de Deus para a sua vida, que é estar no centro da sua vontade. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.